Olá! Nesse vídeo vamos falar das propriedades da potenciação. O primeiro caso, nós vamos ver a multiplicação de bases iguais. Nessa propriedade, ele diz que quando as bases são iguais e existe uma multiplicação, a gente repete a base e soma aqui o expoente. Então, aqui no caso, se a base é igual, você repete a base e somaria os expoentes. 3 mais 2. Isso seria igual a 2 elevado à quinta potência, porque 3 mais 2 é 5. 2 à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que dá 32. Se fôssemos fazer da forma tradicional, 2 elevado a 3 seria 2 vezes 2 vezes 2, e este número seria 2 vezes 2. É a mesma coisa, corresponde à mesma quantidade de fatores. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Resulta na mesma coisa, né? Agora, potência de potência. Aqui eu tenho um número elevado a uma potência e o resultado seria elevado a outra potência. Quando a gente tem potência de potência, a gente coloca a base e multiplica os expoentes. Então, m vezes n. Então, utilizando aqui no exemplo, nós colocaríamos 2 e multiplicaríamos os expoentes. Então, 3 vezes 2. Isso seria igual a 2, que é a base, e aqui eu multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, eu multiplicaria aqui o 2 6 vezes. Então, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Então, seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ok. E quando o expoente é negativo? Quando o expoente é negativo, aqui é como se eu tivesse no denominador o número 1. Se eu tenho o denominador 1 e o expoente negativo, eu inverto essa fração e o expoente se torna positivo. Como assim? Vamos utilizar esse exemplo. Aqui é como se eu tivesse 1, certo? Então, vou inverter a fração, 1 fica em cima, o 3 embaixo. O expoente aqui, que acompanha o 3, passa a ser positivo. E a gente calcula o resultado. Então, repete 1, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E se for o contrário, se o 1 estiver em cima e o número que está com negativo estiver no denominador, a gente faz da mesma forma. Eu inverto a fração. E aqui o menos 3, que acompanha o 2, agora passa a ser positivo. Eu efetuo a operação. Aqui não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2, 8. Preciso colocar 1 embaixo? Não, porque 8 dividido por 1, a gente sabe que é 8. Divisão de bases iguais. Aqui eu tenho a mesma base e aqui eu tenho expoentes diferentes. Então, aqui a divisão é de bases iguais e expoentes diferentes. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Lembrando que na multiplicação que a gente fez aqui em cima, a gente soma. Na divisão, agora, nós vamos subtrair os expoentes. Então, veja bem, a base é igual, a base aqui é 3 e aqui é 3. Então, eu repito 3 e faço uma subtração dos expoentes. 5 menos 2. A base continua 3 e aqui eu faço a subtração.
Quanto é 5 menos 2? 3. E aqui eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3. Preciso colocar aqui? Não, posso fazer direto. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, na multiplicação, a gente soma os expoentes e na divisão, a gente subtrai. Agora, eu tenho o expoente, o de cima, que é igual, e a base diferente. Até então, na divisão, na multiplicação, a base que era igual. Agora, a base está diferente e os expoentes é que são iguais. Então, veja bem, aqui eu tenho A elevado a M e B elevado a M. Os dois estão elevados a M. Então, eu posso separar aqui a multiplicação, A vezes B, e elevar a M. Então, como fica isso aqui com números? Ó, eu tenho os expoentes agora iguais. Não estamos trabalhando com bases iguais, certo? Então, aqui eu vou separar dentro do parêntese, 2 vezes 3. E aqui, repito o expoente aqui de fora. E agora, para resolver? Resolvo o que está dentro do parêntese. 2 vezes 3 dá 6. E ele está elevado a 3, que é o expoente de fora. E agora, eu faço a multiplicação. 6 vezes 6 dá 36, e 36 vezes 6, 216. Então, eu estou multiplicando 6 3 vezes. Isso aqui corresponde a 6 vezes 6 vezes 6. Então, dá 216, ok? Isso aqui foi para multiplicação. E para divisão, eu só vou separar também em um parêntese, aqui a fração, e colocar em evidência esse M. Então, o M se refere tanto a A quanto a B. Só separei dentro de um parêntese. Então, olha só. Aqui eu tenho 8 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo. Então, o expoente é igual e a base é diferente. Então, vou colocar a base aqui dentro do parêntese e elevar ao expoente 3. E agora, a gente faz a operação. Quanto é 8 dividido para 2? 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4, 64. Mas por que a gente faz isso? Veja como fica mais fácil do que na forma original. Na forma original, o 8 ao cubo seria 8 vezes 8 vezes 8. E aqui seria 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, essa multiplicação aqui, 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8, de cabeça, 512. E embaixo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Eu ainda teria que fazer essa divisão. 512 dividido por 8 dá exatos 64. Então, dessa forma, fica bem mais simples de fazer do que essa.